Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Que Deus abençoe a todos os nossos preciosos ouvintes, na graça e na paz de nosso amado Salvador, Jesus Cristo, em mais uma apresentação desta programação, a qual cremos servir de bênção para todos quanto amam a palavra de Deus e a sério se aproxima dela, a ouvem com reverência, amor, respeito e desejo de mudança. Neste programa, nós estamos citando a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, no capítulo 34. Tomamos aqui especialmente os versículos 6 e 7, aonde o salmista nos fala acerca do livramento da mão de Deus. O salmista nos mostra que Deus, Ele livra os seus justos, aqueles que Ele temem, aqueles que realmente o amam. Nós também encontramos isso naquela oração que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Capítulo 6 de São Mateus, versículo 9, o Senhor Jesus disse: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Prestaram atenção nesse versículo 13 do capítulo 6 do livro de São Mateus? A oração que Jesus nos ensinou nos orienta a orarmos, a falarmos com o Pai, pedindo a Ele para livrar-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Então Deus, meus amados ouvintes, fica claro que Ele sempre manifestará o seu poder para livrar do mal aqueles que temem a Deus, aqueles que provam de sua palavra, como disse o salmista: provai e vede quão bom é o Senhor, disse o salmista. Esses que provam, estão degustando a palavra, sentindo o paladar, vendo quão boa ela é, como disse o próprio salmista Davi, que toda a palavra de Deus ela é pura, ela é santa. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda ela é proveitosa para ensinar, redarguir, exortar, doutrinar com longanimidade. Você encontra também Paulo dizendo que ela não é de particular interpretação, não há nenhuma escritura de particular interpretação, mas toda ela é divinamente inspirada. É o que está escrito na Bíblia. Então nós vemos Deus manifestando o seu poder na vida destes que têm a palavra como uma fonte inspiradora. Vemos Deus manifestar seu poder, especialmente para poder libertar, livrar do mal, como Jesus orou em Mateus 6,13, livra-nos do mal. Como o salmista, no seu capítulo de número 37, também disse: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor, vou repetir, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Jesus, na oração do Pai Nosso, orou dizendo: livra-nos do mal. O salmista, no capítulo 34, versículos 6 e 7, diz que
O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e ele os livra também de todo o mal. Então Deus, ele sempre, todas as vezes que for necessário, como ele fez na Bíblia, ele sempre manifestará o seu poder para poder livrar do mal os seus justos, guardar os seus filhos. Ele não vai manifestar o seu poder para atender especulações de infiéis, de blasfemos, de pessoas que estão buscando uma evidência e mesmo se Deus lhes der aquela evidência, ainda assim eles não crerão, porque aqueles que hão de crer, com sinais ou não, aqueles que hão de crer, aqueles que são filhos, é como disse Jesus: Tomé, porque vistes, agora credes? Ele diz: mais bem-aventurado são aqueles que não viram nada do que você viu e ainda assim eles conseguiram crer. Deus não manifesta definitivamente seu poder para atender especulações dos infiéis, mas manifestará ele o seu poder para livrar do mal os justos, para guardá-los. Ele não manifestou o seu poder para atender, por exemplo, a Nabucodonosor na Babilônia, mas ele manifestou o seu poder ali quando aquela mão misteriosa escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufa, Persim, aquela língua desconhecida que os astros, os sábios, os magos, os adivinhadores da Babilônia, ninguém conseguiu desvendar o que aquela mão escreveu. Os joelhos de Nabucodonosor batiam um no outro, estava atônito, sem força, estremecido, até que Deus revelou o que estava escrito ali, codificado ali naquela parede na Babilônia. Deus revelou ao profeta, Deus manifestou o seu poder lá dentro do palácio, lá no meio daquela festa. Deus manifestou o seu poder lá naquela Babilônia apostatada, amaldiçoada pelo pecado. Deus foi lá e manifestou o seu poder. Mas você acha que foi por causa de Nabucodonosor? Não. Deus não faz espetáculos para o mundo, ainda mais aquele mundo estava profanando o tesouro do templo que levaram para a Babilônia, profanando aqueles vasos santos do Senhor, profanando, sujando tudo aquilo que era sagrado, que estava no templo, reservado, consagrado para Deus. Ele, sem temor algum, blasfemava sobre aquilo, querendo mostrar que Deus era frágil, que Deus não interviria, que Deus não faria absolutamente nada, que os maiores tesouros do Senhor que estavam no templo nas terras de Israel estava sendo usurpado por ele e sua gente imoral, profana. Deus manifestou o seu poder, não por aquela gente, mas manifestou pelo seu povo, seus justos, que temem o nome do Senhor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Por amor a Daniel, Deus se manifestou na Babilônia, não por amor a Nabucodonosor, não por amor aos babilônicos, não, por amor a Daniel, aquele jovem que não se misturou, não se corrompeu com as coisas obscenas, imorais, profanas da Babilônia, por amor a Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam ali, mesmo distante de sua terra, de seus sacerdotes, eles ainda amavam, respeitavam o Senhor Deus, por amor a aquele povo, a Israel, que paravam debaixo das árvores na Babilônia, e nem os hinos de Israel eles cantavam naquela terra manchada, profana, amaldiçoada pelo pecado. Por amor ao povo de Deus foi que Deus manifestou o seu poder, porque ele não faz espetáculos para o mundo. Ele não escreveu na parede na Babilônia para fazer um show para o mundo. O mundo quer show, entretenimento. O mundo quer coisas que impressionem, que encantam. Fique sabendo que Deus nunca agiu assim. Às vezes que ele manifestou o seu poder, foi para salvar o seu povo, foi para guardar o seu ungido, foi para proteger, livrar do mal aqueles que amam o seu nome e respeitam a sua palavra. Mas o mundo quer espetáculo. O mundo está buscando ver sinais e mais sinais, encantos e mais encantos.
O mundo quer ver fogo descendo dos céus. É isso que o mundo quer ver. E o mundo terá isso, diz a Bíblia. Capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia diz que virá uma besta, um falso profeta, um anticristo que vai fazer prodígios e maravilhas e até mesmo fogo descer do céu e encantará toda a terra. Toda a terra, diz a Bíblia, se admirará, seguirão atrás da besta, porque ela vai dar ao mundo aquilo que o mundo gosta, encantos, fogo, sinais, maravilhas. Ela concederá ao mundo aquilo que o mundo deseja, entretenimento, espetáculo. Não, Deus não faz espetáculo. Deus não manifesta o seu poder para poder agradar o ímpio, para poder fazer o ímpio, o infiel, o blasfemo, ter um momento de entretenimento. Não, Deus manifesta o seu poder simplesmente para salvar, guardar, proteger os seus justos, abençoar a sua semente. O mundo sempre desafiou Deus a fazer um espetáculo. Sempre quiseram isto, andaram atrás disto. Se lembra da crucificação de Jesus? Era o mundo desafiando a Jesus e dizendo assim, salva os outros e não salva a ti mesmo. Desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também, e então creremos em ti, acreditaremos que tu és Deus. O mundo desafiando a Jesus a fazer um espetáculo. E olha que ele tinha poder para descer daquela cruz. Ele tinha poder para pensar, piscar os olhos, falar a palavra e consumir toda a raça humana naquele momento. Por que eu digo que ele tinha poder para isso? Porque em João capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que ele criou todo mundo. Se ele criou todo mundo e tudo que há no mundo, se foi ele que criou, como diz a Bíblia, e foi ele quem criou os céus, estrela, lua, sol, a natureza, a vida humana, os reinos minerais, a vida vegetal, a vida botânica, o reino animal, sendo Cristo Jesus o Criador de todas as coisas, você acha que 2 cravos em suas mãos e um nos seus pés lhe seguraria? Você acha que esconderia alguém em esconderijo, que ele, o Altíssimo Cristo, não pudesse ver, saber aonde está? Ele tinha poder para descer da cruz, mas ele deixou um maníaco, um louco lhe amarrar. Ele deixou um perdido lhe conduzir, e como ovelha muda ele foi guiado ao matadouro. Mas ele podia vencer tudo aquilo, falar a palavra e tudo se resolver, mas ali estava a grandeza de Deus, tão grande, tão poderoso, mas ele se humilhou até a morte de cruz, mas ele conteve o seu poder e não usou o seu poder para se esquivar, para se livrar, para amenizar a sua carga, seu fardo, seu sofrimento, sua dor. Ele não usou das prerrogativas de Deus divino, sendo em forma de Deus. Filipenses 2 diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele foi à cruz como um homem, foi à cruz como um mortal, sentindo a dor das chicotadas, a dor dos cravos, sentindo a dor da humilhação, a dor do desprezo, a dor da ingratidão que aqueles israelitas e que aqueles homens que tanto se valeram dos seus sinais e maravilhas, agora estavam lhe tributando ingratidão, chicotadas, escárnios. Era tudo isso que vinha sobre ele, e eles o desafiaram a descer da cruz. Queriam ver um espetáculo público, mas Deus não faz a vontade do inimigo. Deus não faz espetáculo público. Bateram-lhe com uma cana na sua cabeça, fecharam seus olhos e disseram assim: diga-nos quem te bateu com uma cana na cabeça, e creremos em ti como o rei dos judeus. Creremos em ti como o Messias, como o próprio Deus aqui nessa terra. Diga-nos quem te bateu. Você acha que Jesus não sabia? Se ele viu Filipe ainda debaixo da figueira antes do primeiro encontro, se ele sabia o nome de Pedro sem nunca ter visto Pedro, se ele sabia que a samaritana em São João 4 havia tido 6 maridos e que agora vivia não era marido dela, se ele revelava o profundo e o oculto, se ele conhecia os pensamentos que os fariseus arrazoavam em seus corações, você acha que ele
Ele não iria conhecer quem lhe bateu com uma cana em sua cabeça? Ele sabia. Ele tinha ciência de quem estava batendo em sua cabeça e dizendo: diga-nos quem te bateu. Ele sabia, mas ele não faz espetáculo. Ele não faz um exibicionismo público, como muitos pregadores e muitas igrejas seguem fazendo seus shows, seus exibicionismos públicos. Deus não faz espetáculos. Quando manifesta o seu poder, é para salvar alguém. Quando manifesta o seu poder, é para abrir os olhos de alguém. É para salvar os seus justos. É para livrar do mal os seus justos, como ele livrou Israel das mãos de Nabucodonosor. Manifestou o seu poder na Babilônia para livrar Israel, tirar Israel de debaixo daquele terrível jugo daqueles dias. Deus não dá contas para incrédulos. Deus não presta satisfação alguma. Ele não deve explicação, satisfação para cientistas, filósofos incrédulos que tentam diminuí-lo e não crer nele. Se depender de Deus, dar sinais científicos e fazer espetáculo para o mundo, para que o incrédulo e blasfemo venha crer nele, ele morrerá sem crer, porque a semente justa não precisará de grandes coisas para crer em Deus. Apenas uma folhinha o levará a crer em Deus. Uma gotícula de água o levará a crer em Deus. Apenas um pequeno átomo, a menor de todas as células, todas as partículas de vida, será o suficiente para levar um homem a crer em Deus. Como aquela menininha que ela ia à igreja todos os domingos de manhã na escola dominical, e certa vez o incrédulo, vendo ela descer e subir a rua, descer e subir a rua, o incrédulo disse a ela assim: ei, mocinha, você crê mesmo nessa história de Deus? Ela disse: creio de todo o meu coração. E ele disse: você crê naquela história da Bíblia que diz que um grande peixe engoliu a Jonas? Ela disse: creio, se a Bíblia disse, eu creio, Deus pode fazer essas coisas. Tentando ironizar a fé daquela menininha. E ele disse: como é que você sabe que isso é verdade? Ela disse: quando eu chegar aos céus, eu quero conversar sobre isso com meu irmão Jonas. E ela disse: se você não vê Jonas no céu, ela disse, só restará outro lugar para ele, o inferno. E aí o Senhor é que terá que perguntar, porque eu estarei nos céus. Aquela menina deu uma resposta para aquele incrédulo que tentava fazê-la descrer em Deus. Tentava perguntar a ela sobre grandes coisas, o universo, o espaço, a criação. E ela sempre seguia o seu caminho para a igreja, carregando a sua Bíblia e crendo em Deus. Mas um dia aquela menininha pegou uma folhinha no chão, a menor de todas as vidas, uma partículazinha de vida. Ela pegou uma linda florzinha no chão e quando aquele incrédulo a afrontava, ela deu aquela flor àquele incrédulo e disse assim: diga-me de onde veio essa beleza, diga-me de onde veio esta vida, sua essência, de onde veio as células que formam, de onde veio as partículas atômicas que formam esta vida. E aquele incrédulo ficou sem resposta, porque ele não conseguia, queria falar de grandes coisas, mas nada sabia sobre uma florzinha, nada sabia sobre uma plantinha. Muitos morrerão sem crer em Deus, porque Deus não faz espetáculo. Ele não vai falar quem lhe bateu com seus olhos fechados. Ele não irá descer da cruz para satisfazer o incrédulo. Não, ele não faz isso. Como eu disse, Deus não presta conta para incrédulos, não lhes deve satisfação, não atende suas expectativas. Mas para um justo, Deus faz questão de atender suas expectativas, questão de responder suas orações. Deus faz questão de lhe dar alguns sinais para revigorá-lo, estimulá-lo, para mostrar para ele que ele está no caminho certo, independente de quanto sofrimento lhe sobrevenha. Como aquela igreja que ia para as fogueiras, para as arenas, para serem queimados nas fornalhas. Deus deu tantos sinais, se mostrou tão presente, fez tantos sinais para aquele povo, para encorajá-los, estimulá-los, para anestesiá-los naquele momento de dor. Deus intensificou sua experiência na vida deles e nem a morte, nem as mais cruéis, terríveis torturas levavam aqueles cristãos a
a desistirem da sua chamada, a desistirem da sua confissão de fé, a desistirem de seguir o seu mestre. Para a sua igreja, os seus fiéis, os seus filhos, aqueles que temem o seu nome, Deus está interessado a se manifestar, está interessado em atender às suas expectativas corretas. Quando você vê Deus aparentemente atendendo uma expectativa, um desejo errado de um incrédulo, permitindo-o ter algum bom êxito, ter alguma boa resposta e mesmo desfrutar de algum sinal sobrenatural de Deus, saiba que aquilo pode ser para a sua própria destruição. É como aquele profeta da Bíblia chamado Balaão, lá no livro de Números, capítulo 23 em diante. Você encontra Deus o permitindo ir amaldiçoar sua nação santa, indo amaldiçoar o seu Israel, mas aquilo foi para sua perdição, porque a Bíblia diz que Balaão, ele foi dormir em profundas trevas espirituais. Balaão perdeu a sua salvação, ou seja, Deus o permitiu ir amaldiçoar, Deus o permitiu ter visões, Deus o permitiu fazer sacrifícios, Deus o permitiu ter aparentemente bons resultados, mas aquilo simplesmente resultou em condenação. Um profeta condenado porque ele amou mais o prêmio da injustiça, diz a Bíblia, amou mais o dinheiro, e Deus o permitiu ter dinheiro, status, fama, posição. Aparentemente, quem não tem visão espiritual diria assim: ó, como Deus abençoou a Balaão, ó, como a igreja de Balaão é próspera, ó, como Balaão é um profeta ungido e abençoado, olha quanta prosperidade há na vida, a vida de Balaão. Aparentemente Balaão estava sendo muito abençoado, mas olha o final dele. Apocalipse fala dele, que Deus se aborrece da doutrina, Deus se aborrece do ensinamento de Balaão. Aparentemente estava sendo abençoado para a sua perdição. Ser abençoado vivendo no pecado, ser abençoado desobedecendo a Deus, ser abençoado sem se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo, ser abençoado, mas sem servir a Deus, santificar a vida, sem ter identificação com a cruz, com o sangue, com o sacrifício, sem nascer de novo, sem fidelidade a Deus. Isto pode ser indício de condenação. Balaão foi muito abençoado, mas se perdeu. Por isso que dinheiro, casa, prosperidade, cura, isso não significa necessariamente a presença salvadora de Deus. Mateus 7:21. E muitos naquele dia virão a mim e dirão: Senhor, no teu nome não profetizamos nós? Em teu nome não curamos os enfermos? Não fizemos nós 1000 maravilhas? Então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Foram abençoados ou não foram? Curaram, prosperaram, edificaram, construíram impérios. Sim, foram abençoados quanto à carne, mas aquela manifestação dos dons abençoador de Deus foi para condenação. Por isso que eu digo, Deus não presta satisfação para incrédulos. Quando você vê blasfemos sendo abençoados, abomináveis sendo abençoados, homens que pisam em Deus, humilham e pisam na palavra, vivendo esplêndida e arregaladamente, aquilo é só mais juízo e mais condenação no mundo vindouro para a vida deles. Por isso que eu digo, para os infiéis, as bênçãos de Deus resultará em condenação. Para os fiéis, a manifestação do poder de Deus, as bênçãos de Deus, os levarão a viver mais próximos, mais rendidos, serem muito mais fiéis em Deus ou a Deus. Me lembro de 2 reis agora, Jeosafá e Acabe, subiram a conquistar Ramote de Gileade, acreditando que Deus lhes daria aquela terra. Deus permitiu Josafá e Acabe irem adiante, subirem a terra, mesmo Micaías dizendo para eles: não subam, porque senão vocês serão envergonhados, serão derrotados. Mas Deus os permitiu subir. Eles subiram a guerra e lá foram derrotados, humilhados. Deus os permitiu ir avante, mas para sua própria vergonha, sua própria ruína, sua própria derrota. Mas quanto aos filhos de Deus, com eles não são assim, meus amados ouvintes. Os filhos de Deus
não seguirão avante se Deus não for seu guia, se Deus não for aquela coluna de fogo caminhando com eles, aquela nuvem caminhando com eles. Os filhos de Deus será verdadeiramente manifestado na vida deles. Mateus 6, versículo 13, livra-nos do mal. Serão livrados de subir a Ramote de Gileade e perderem a batalha. Serão livrados daquele mal de querer amaldiçoar, blasfemar contra Deus, sua palavra, o povo de Deus. Aos filhos de Deus, Deus livra do mal. Deus livra os seus filhos do mal, mal que não pode livrar Coré, Datã e Abirão, de blasfemarem, levantarem contra a palavra do dia e serem destruídos no deserto. Os filhos de Deus, Deus livrará do mal, como livrou Elias do mal. Deus livrará do mal, como livrou Israel das garras do Egito, das garras de Faraó. Jesus diz que essa é a oração que nós cristãos, nós, filhos de Deus, deveríamos fazermos. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, é a nossa oração. Livra-nos do mal do Egito, livra-nos do mal de Balaão, evangelho materialista. Livra-nos do mal de Josafá e Acabe, de querer obter e avançar sem a permissão divina de Deus, querer fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade perfeita. Deus livra os seus filhos do mal. Livra-nos do mal, Senhor, é a nossa oração. Que mal? O mal que Judas não pôde ser livre dele. Deus não manifestou o seu poder para livrar Judas, o Iscariote. Ele traiu, ele vendeu, ele negou a sua fé. Interessante que ele expulsou demônios, diz a Bíblia, e até curou os enfermos. Quer dizer, o dom que Judas tinha só serviu para condenar a sua própria alma, fazê-lo mais filho da perdição. Há muitos homens que expulsam demônios, curam os enfermos, pregam o evangelho e até obtêm um bom resultado aqui nessa terra, mas o dom deles vai servir apenas para cauterizar a mente deles e os fazerem 2 vezes mais condenados, porque estão se valendo, se apoderando da herança de Deus, a herança que não lhes pertence. Que Deus nos livre do mal que não pôde livrar a Judas. Deus não pôde livrar a Judas do mal. Deus não pôde livrar a Balaão do mal, mas Ele pôde livrar Israel das garras do Egito. Ele pôde livrar os filhos de Deus das mãos dos midianitas. Ele pôde livrar Jesus Cristo, o Filho obediente, para não descer da cruz, não negar a sua fé, porque aquilo deveria se cumprir. Deus não pôde livrar a geração dos dias de Noé, dos dias de Sodoma e Gomorra do mal, porque eram blasfemos, não temiam a Deus, nem sequer estavam preocupados com a sua vontade. Mas Deus pôde livrar Noé e sua família. Meu amigo, esta é a oração do Pai Nosso. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Será que você pode deixar Deus te livrar do mal? Se fores um filho predestinado de Deus, Deus não medirá esforço para manifestar o seu poder e te livrar do mal, o mal de ir a Sodoma, o mal de ser ingrato, o mal de viver na cegueira do pecado, como Balaão ficou cego para tentar amaldiçoar Israel. Deus te livrará do mal de perder a tua visão espiritual, como Sansão perdeu a sua visão física. Deus te livrará do mal, da loucura espiritual, que não pôde livrar Saul, ficou completamente louco. Que Deus te livre do mal dessa era de Laodiceia, era fria, era doente, era completamente apostatada. Que Deus te livre do mal de ser enganado pela serpente. Que Deus te livre do mal de ser laçado pelo laço do pecado e nunca se encontrar com Deus aqui nesta vida e então estar eternamente separado dele da eternidade. Que Deus nos livre do mal de partirmos dessa vida para outra vida, sem o batismo em nome de Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo em nossas almas. Que Cristo Jesus te ilumine e abra os seus olhos para que Ele possa te livrar de todos estes piores males que há, que é o de viver sem Deus,
não ter Deus dentro do seu coração. Reflita nessas simples palavras, mas que podem te salvar.